Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Este é um ruminar de quarta-feira, dia 3/8 de 2022. A paz de Yausha. No Salmo 137, fala dos filhos de Yausha. Às margens dos rios de Babilônia, assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, com saudades de Sião, Monte Sião e Yaushalã celestial. Nos salgueiros que lá havia, pendurava nossas harpas, porque não louvamos nessa terra. Os filhos de Yausha não louvam nessa terra. Estamos esperando o momento certo de louvar a Yau. Veja que é à beira dos rios de Babilônia, mostrando que eles saíram de Babilônia, mas ainda estão na terra. E os que nos exilaram, nos prenderam, nos pediam canções. Queria alegria, queria que cantássemos um dos cânticos de Sião. Faz um link com Salmo 18, porque já entendemos que Emanuel, o antimachia, e seu exército invadiu o templo celestial e queria nos lançar no Sheol. Mas Yau nos deu o livramento e nos transportou para a terra. E no versículo 4 diz: como poderíamos cantar um dos cânticos de Yau em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, Yaushalã, que me seque a mão direita representa Yausha, a mais importante. Que me colhe a língua ao paladar, caso eu não me lembre de ti. E se secar a língua, não há mais palavra de Yau, caso eu não me lembre de ti. Caso eu não eleve Yaushalã ao topo da minha alegria. Yau, relembra o dia de Yaushalã aos filhos de Edom, que dizia: arrasaia, arrasaia, até os alicerces. Eles queriam edificar outro alicerce, esconder os nomes verdadeiros e colocar outros no lugar, tomando posse da vinha, da igreja, mudando a história e também os personagens. Veja o que diz em Jeremias 11:19, que diz: mas como o cordeiro manso, que é levado ao matadouro, não sabia que eles tramavam planos contra mim, dizendo: destruamos a árvore e o seu fruto, arranquemo-la da terra dos vivos, e o seu nome não será mais lembrado. Veja que aquele que recebeu a herança Micaial vai salvar os exilados, vai libertar eles, fazendo eles voltar para a terra deles e ao Shalom celestial. Esse pequeno grupo que vai voltar para casa, os filhos de Yausha, que estão nessa terra, os 144.000. Veja em Apocalipse 14. E no versículo 8 diz: ó devastadora filha de Babel, Babilônia, católica e denominações, feliz quem devolver a ti o mal que nos fizestes, feliz quem agarrar e esmagar teus nenéns contra a rocha. E esses nenéns são a herança da prostituição da mulher igreja, representação de Eva, com Emanuel, Jesus, o antimachia, filho de Lúcifer, Satanás. E esses serão esmagados contra a rocha, Yausha Micaial. E em Apocalipse 14:1 diz: tive depois essa visão. Eis que o cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, saudades de Sião, com 144.000, que traziam escrito na fronte o nome dele, de cada um, e o nome de seu pai, Yausha. E ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante a um fragor de águas, representação do anjo das águas, Yausha Micaial, e ao ribombo de um forte trovão. Sabemos que do trono sai vozes, relâmpagos e trovão. Essa voz do trono de Yau, Gabriel. A voz que eu ouvi era como o som de arpistas, tocando suas harpas, cantavam um cântico novo, diante do trono, dos 4 viventes e dos anciãos. Veja que agora eles voltaram para casa, e ali, diante do cordeiro, do trono e dos anciãos, eles louvam. Ali completou o número dos 144.000, dos que foram mortos pelo antimachia, junto com as primícias das primícias, que não passaram pela morte. E o número completo deles é 144.000, primogênitos de Yau. Por isso, em 1 Coríntios 15:51 diz: eis que vos dou a conhecer um segredo, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final, o invocar a Yau.
E continuando, Apocalipse 14 diz: ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144.000 que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, Igreja Católica e denominações, são virgens. Estes seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens, como primícias para Iau e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrada mentira, são íntegros. Conforme já estudamos, perceba que as primícias das primícias são os 300, representação de Gideão, Micael e o exército. Esses são entregues no templo ao sumo sacerdote primeiro. Eles representam os primogênitos, os 144.000. Os 300 não passarão pela morte, serão ascendidos para guerrear no céu contra Lúcifer, Satanás e o seu exército de 200 milhões. Veja em Apocalipse 9, 13 a 16. Note que, primeiro, os 300, primícia das primícias, guerreiam contra Lúcifer, Satanás e seu exército no céu, expulsando eles e os jogando por terra. Segundo, esperam para ser feito justiça aos eleitos santos do Altíssimo. O juiz discial que fará isso, o último Adão, que se tornou o Espírito que dá a vida. 1 Coríntios 15, 45. E se juntarão aos 300, formando 144.000. Terceiro, são elevados e recebem a herança, tornando primogênitos de Iau, conforme Hebreus 12, 22, que diz: mas vós aproximastes do monte Sião e da cidade de Iau vivo, aí ao Shalom celeste, e de milhões de anjos reunidos em festa, e da assembléia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu, e de Iau, o juiz de todos, e dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Micael recebe a herança do pai dele e se torna Iauxa, porque já entendemos que quando o papai Iauxa, Iau forte e valente, foi ressuscitado, ele foi ascendido ao céu e voltou para sua origem, voltou para dentro de Iau na luz inacessível, e somente Iau é adorado, deixando a herança para seu filho primogênito, Micael. Deixou o manto, as vestes, o nome, a função e o corpo. Ele recebe toda a herança, ele recebe tudo que papai Iauxa criou. Em Apocalipse 19:11, mostra que aquele que recebeu a herança de seu pai volta para vingar o sangue dos santos que foram mortos, lançando os inimigos no lago de fogo. Apocalipse 6:9. Em Apocalipse 19:11 diz: vi então o céu aberto, eis e que linka com o mensageiro de Filadélfia que diz: diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Essa porta está aberta para ele voltar com os 300 para guerrear contra Lúcifer e seu exército no céu, tirando eles de lá e jogando-os na terra. Daniel 12 e Apocalipse 12, 7. Em Apocalipse 19:11, mostra esse cavaleiro voltando para tomar posse da terra e seu exército de 144.000, o exército completo. Eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Perceba, ele é fiel e por isso é o mais amado de seu pai, uma representação de José na terra, o filho mais amado de Jacó, por ser fiel a seu pai. Ele é verdadeiro, sustenta toda a verdade, e seu exército que tem promessa de ser coluna no templo de Iau, coluna e sustentáculo da verdade. Veja 1 Timóteo 3,15. Seus olhos são chamas de fogo, ele é o anjo que se manifesta no fogo. Sobre sua cabeça há muitas coroas, e já estudamos que as coroas representam os filhos, muitos filhos. Veja em Provérbios 17,6. Ele é o Espírito que dá vida, é o juiz de Israel, o ancião da igreja, ancião que julga. Daniel 7. O rei Iauxa Micael, que traz o nome de Iau, traz o nome escondido. Ele é o sexto e também o sétimo, a face esquerda e também a face direita, completando o rosto de Iau. Veste o manto embebido de sangue, que é o cálice cheio do espírito de Iau. E é maravilhoso, traz um nome que ninguém conhece, exceto ele, o nome de Iau. Iauxa Micael traz o nome de Iau, pois ele é a imagem de Iau invisível, a arca da aliança que representa Iau, o Todo-Poderoso. Mas como papai Iauxa, ele, sendo a imagem de Iau, não usou de seu direito de ser como Iau, mas se despojou, tornando a forma de servo. Filipenses 2,6. Porém, ele traz o nome de Iau,
e anuncia: adore somente a Iau. Por isso que ele assenta à direita de Iau, diante dele o candelabro. Ele se faz servo, mas se tornou a imagem de Iau invisível, e o candelabro se prostra a ele. Os filhos, Micael e Iauxa, se prostram perante o nome escondido. O que está sentado no trono representa Iau, mas ele, como pessoa, entrega para Iau a adoração. Ele diz: adore somente a Iau. Por isso ele é referido como segundo Adão, para cuidar de toda a criação. Papai Iau forte e valente escolheu seu filho, uma criatura que não se exaltou, e lhe entregou tudo. Ele é o que não foi feito perfeito, mas alcançou a perfeição por meio do sofrimento. Não é preguiçoso, trabalha a terra desde tempos antigos. Ele é fiel a seu pai e verdadeiro, como papai Iauxa, tendo a imagem de Iau, se colocou como servo. Assim também Iauxa Micael se torna a imagem de Iau, mas se coloca na condição de servo. Aleluia! Adorado somente Iau. E esses são os segredos sendo revelados a nós, agora, no final dos tempos, porque toda a Escritura é inspirada pelo Espírito de Iau, Micael, através da revelação de Iau a Iauxa, que enviou a seu anjo, seu filho, para anunciar. Por isso diz em Hebreus 1, que Iau antigamente falava por muitas vezes e por modo diversos aos pais, pelos profetas, mas a nós, agora, no tempo do fim, nesses últimos dias, fala pelo Filho, o herdeiro de tudo. Gratidão, papai. E assim seja feita a vontade do papai Iauxa. Grato a Iauxa, grato a Iau, grato a Iauxa, grato a Iau, grato a Iauxa, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Iauxa. O Iauxa, o Iau, o Iauxa, o Iau, o Iauxa, o Iau, porque tu é o nosso Pai. Assim seja feita a vontade do papai Iauxa, ruminando reunião do dia 13 do mês 11 de 2022. Apocalipse 6, versículo 7. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente. Quem é o quarto vivente? Gabriel, porque é o trono. Por que fala o quarto vivente? Porque ele tem 4 faces. A face principal de um querubim é qual? É de touro. Isso está no livro de Ezequiel, capítulo 1. Quando o povo estava no deserto, eles fizeram a imagem de quê? Tacou o ouro no fogo e dali saiu um bezerro, que é o filhote de touro. Eles pegaram o ouro, jogaram no fogo. Formou uma imagem de um bezerro de ouro. O bezerro é a representação do touro, ou seja, a face principal do querubim. Quando eles adoraram o bezerro de ouro, essa é uma representação de estar adorando Lúcifer, que é um querubim. Versículo 7. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente que dizia: vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado. O seu montador chamava-se a Morte. E quem é a Morte? É Lúcifer. Quem é o cavalo? O Antimachia. São quantos cavalos? De Apocalipse, capítulo 4. Quando fala que são 4 cavalos, cada um de uma cor, também é um querubim. Porque a representação também de um querubim é de cavalo. Apocalipse 19. Vi um cavalo branco, cujo montador, que estava sobre o cavalo branco, se chama Fiel e Verdadeiro. Hoje você entende mais a Escritura, mas para você entender a Escritura, você tem que ruminar. Para você entender os detalhes. Aqui é a descida. Por quê? Porque Lúcifer vai batalhar com Micael. E Micael vai falar: você não pode mais permanecer aqui. Já não pode mais ser o meu administrador. Por quê? Se mostrou infiel. E isso está no livro de Lucas 16, versículo 1. E Isaías 22, no versículo 15. Papai Iauxa, quando ele veio, ele estava com 12 anos ali ensinando para os doutores da lei, para o sacerdote, para os escribas.
Era uma criança, mas tinha o entendimento de um adulto. E põe adulto nisso, entendimento de ancião. Apocalipse capítulo 6, versículo 7. Quando abriu o quarto selo, quem abriu o quarto selo? Micael. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente que dizia, vem. Ele falou, vem para quem? Para Yaorrana. Vi aparecer um cavalo esverdeado, cujo montador se chama a Morte. Nós já vimos que Lúcifer é a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore da morte. E ela tem um fruto. E o fruto é seu filho Emanuel, que é o anjo da morte, assim também é com Papai Ausha. Papai Ausha é a árvore da vida. E tem um fruto, que é Micael, que é o anjo da vida. É um contraponto das duas coisas. Porque Satanás, ele quer imitar. Como ele não pode ser o anjo da vida ou árvore da vida, ele vai ser da morte. Porque é morte. Versículo 8. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chama a morte. Está falando em código. Hoje você já sabe que está falando de Lúcifer, porque a partir do momento que ele é expulso do céu, Emanuel vai recepcioná-lo na terra e fala, pode montar em mim. Quando fala pode montar em mim, representa o quê? Ele está falando, eu estou me submetendo a ti. A que hora que ele submete? A prova que ele submeteu está em Lucas 4, versículo 5. Quando ele está adorando o dragão, e o dragão dá para ele os reinos da terra, ele fala, pode sentar em cima de mim. Ele está falando assim, eu estou submetendo a ti. Ele adora o dragão. A palavra fala que foi dada às nações, para o Antimachia, o Emanuel, significa que ele adorou o dragão. É por isso que ele se torna cavalo e o outro monta nele. Significa que ele está submetendo ao outro, entronizando. A palavra fala, aquele que está sentado no trono, todos os outros o adorem. Agora ele está sentado no trono de Emanuel e agora ele fala, adora o dragão. Versículo 7, Apocalipse 6, versículo 7. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente dizendo, vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado, seu montador chamava-se Morte. Cavalo esverdeado, Apocalipse 4, versículo 2. Fui imediatamente movido pelo Espírito, eis que havia um trono no céu. E no trono alguém sentado, e o que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe cornalina. E o arco-íris envolvia o trono com reflexo de esmeraldas. A esmeralda é verde, e ele quer imitar. O cavalo é verde, e ele está se fazendo de trono, ele quer imitar aquele que está sentado no trono. Por isso que Isaías 14 fala assim, subirei a mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, porque ele quer imitá-lo. E ele quer imitar, inclusive, o trono. O aspecto da esmeralda não é daquele que está sentado no trono, porque aquele que está sentado no trono tem um aspecto da pedra jaspe e cornalina, mas do trono, o cavalo, ele está querendo imitar. Apocalipse 6, versículo 7. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente dizendo, vem. Vi, apareceu um cavalo esverdeado. Viu? Ele está querendo imitar o trono de Al, que tem reflexo de esmeraldas. Vi aparecer o cavalo esverdeado, seu montador chama a Morte, que é Lúcifer, porque foi expulso do céu. E o Hades o acompanhava. O que é o Hades? O inferno. O inferno o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para exterminar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Que feras da terra são essas? São querubins, que foram derrubados aqui embaixo. Eles são feras, era do céu, mas a partir do momento que são derrubados aqui embaixo, tem alguns que têm poder de matar. Papai Ausha falou, alguns têm poder de matar, outros têm poder de causador. São duas classes. Uma são serpentes e escorpiões. Essas são as feras que podem matar o homem. Aqueles que são cobras. É uma fera. Está falando de seres celestiais que foram criados no quinto dia. São feras. Link também com Isaías 27, versículo 1.
Aqui eles interpretavam como se fossem animais de zoológico da África. Não tem nada disso. Os animais da África, vai lá para a Europa de navio, de barco, vai lá para poder matar um quarto dos habitantes, é isso? Não. Está falando de seres celestiais, que foram criados no 5º dia, são feras. Link com 1 Reis 19:17. Está falando sobre esses dois personagens, esses dois reis, que representam o antimachia e o falso profeta, que vão ser instrumento de morte na terra. Então aqueles que escaparem da espada, ele fala assim: você vai pegar a navalha, uma espada como navalha, vai passar e vai arrancar os fios da sua cabeça, vai raspar a sua barba. Essa espada vai correr atrás desses seres celestiais e também dos seres terrenos, representando os fios da barba e os da cabeça também. Esse é o link, vai ser morto a espada. Mas vai ser morto a espada aqueles que combaterem. A gente já sabe que os 144 mil são um exército que vai combater o povo, vai combater a pregação. E eles combatem por quê? Porque o restante foge. Eu não quero essa marca. Eu sei que é a marca da besta. Eu vou pro sítio, vou pra fazenda, vou cultivar a minha própria comida. Mas eu não vou pôr essa marca. Agora aqueles que ficam para combatê-los, eles são mortos. Quem foge, fugiu. Mas quem combate é os valentes. Os 144 mil é que são um exército. Como eles não se prepararam da forma correta, eles vão ser mortos porque estão despreparados para a guerra, mas são um exército. Ali tem dois grupos, os desatentos de Filadélfia e o resto de Sião. Na palavra fala sobre os remanescentes de Oxalã e o resto de Sião. Quando fala os remanescentes de Oxalã, são os de Filadélfia, os desatentos, e o resto de Sião é os de Sardes, que eles vão despertar, vão acordar, quando aconteceu o arrebatamento, e eles não foram. Aí, eles vão só entender que Yao já tinha alertado eles, que é o link dos 42 rapazinhos que saiu da cidade de Babilônia. Versículo 9. Quando abriu o 5º selo, vi sob o altar, sob é de baixo, sobre é acima, sob é de baixo, sobre o altar as almas do que tinham sido imolados, por causa da palavra de Yao e do testemunho que dela tinha prestado. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó Mestre Santo e Verdadeiro? Ó Mestre Santo e Verdadeiro. Vamos ver quem é o Mestre? 2 Coríntios 3, versículo 17. Quem é esse Mestre? Pois o Mestre é o Espírito. Apocalipse 6, versículo 9. Quando abri o 5º selo, vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Yao e do testemunho que dela tinha prestado. E eles clamavam em alta voz: até quando, Mestre Santo e Verdadeiro? Nós já vimos quem é o Mestre, que é referido ao Espírito. Está falando que é o Filho? Não, é o Espírito. Quem é o Espírito? Micael. Quando é que ele está na condição de ser chamado o Espírito? Na condição de Micael celestial. Quando ele está na condição de ancião, ele é chamado de Filho do Homem. Quando ele está na condição de pedra angular, ele é chamado de O Espírito. Por isso que fala, aquele que pecar contra o Filho do Homem, não está falando de Papai Yauxa, está falando daquele que veio como ancião da igreja, encarnado. Então fala, quem pecar contra o ancião, quem pecar contra o Filho do Homem, poderá ser perdoado, se ele se arrepender. Mas se pecar contra ele na condição de Espírito, não tem perdão. Por que não tem perdão? Quando peca contra o Espírito, que é o sumo sacerdote do templo, porque ele é o sumo sacerdote. Se você peca e desagrada aquele que intercede por você, quem intercederá por você? Diante de Yao, ele é o sumo sacerdote. Ele, quando está na condição humana, ele é chamado de Filho do Homem. Os 42 rapazinhos zombam de Eliseu. E Eliseu é a representação de Micael encarnado. O que acontece? Saem as duas ursas da mata, estraçaram os 42 rapazinhos. Link com 2 Reis 2:25. Mas eles também entram na condição de poder serem ressuscitados no final, junto com as duas testemunhas. Significa que eles arrependeram de ter perseguido Eliseu, Micael, encarnado, o ancião da igreja.
reconheceram o erro que eles fizeram e alcançaram com isso o perdão. Aquele que peca contra o Filho do Homem pode alcançar perdão se arrependerem, mas aquele que peca contra o Espírito não alcança, porque quem vai interceder por ele perante Al se aborreceu o próprio Espírito? Os que ficarem vão ter que realizar a ceia no futuro, porque eles também vão ter que restaurar a igreja na própria casa. Êxodo 23:20. Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho. Viu aquele que se conserva junto. Daniel 12:1. Eis que estou para enviar um anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeite sua presença, observe sua voz, não seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Está fazendo link com o quê? Está fazendo o link. Esse anjo é o Espírito. Quando ele está encarnado, ele é o Filho do Homem. Quando ele está na condição celestial, a promessa de Filadélfia é servir no tempo celestial. E aquele que sobe com a igreja é o sumo sacerdote do templo. Ele não vai perdoar a transgressão quando ele está na condição de sumo sacerdote. Em Lucas 24:13, fala assim: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho. É o link. Micael, ele tem a plenitude do Espírito. Ele, como Micael, ele alcançou a plenitude do Espírito. Isaías 11 fala de Micael. Não é ele na condição de rei ali. É ele na condição de sumo sacerdote. Ele tem 7 olhos, que são 7 espíritos de Al. Ele tem a plenitude na condição de Micael, com o corpo de Micael celestial. Nós entramos, fechamos a porta e a baderna ficou lá fora. Lá fora ficou também todo tipo de forma de exterminação. Quando nós partimos o pão é sem fermento. O que representa o fermento? É o engano, a mentira. Nós retiramos do nosso meio toda mentira e todo engano. Nós estamos nos santificando cada dia mais e mais para nós entrarmos no templo sem fermento. Porque Yahweh, ele não aceita nenhuma oferta com fermento. Aqueles que ainda estão no Evangelho Anátema de Mateus, Marcos e João, esses são ofertas com fermento. Yahweh, ele não aceita. Por isso que nós estamos cada dia mais buscando entendimento e a santificação. Porque sem santificação ninguém verá Yahweh. Mas é o Yahweh que habita na luz acessível? Não, é aquele que carrega o nome de Yahweh, porque nós já vimos isso no estudo. A arca carrega o nome de Yahweh. Então aquele que entra para dentro da arca, ele carrega o nome de Yahweh. É esse que a palavra está falando. Ninguém verá. Vendo aquele que é face, direita e esquerda, de Yahweh. Quando fala espada, separa o pastor do homem meu companheiro. Esse é o momento em que ele entrega o Espírito ao Pai. É a representação da ida de Elias e Eliseu. A separação de Elias e Eliseu naquele momento. Papai, ele levanta a voz. O mundo também quer levantar a voz mais alto. Essa é a nossa guerra. Por isso que quando nós entrarmos, nós vamos descansar, porque foi árduo a nossa passagem por aqui. Apocalipse 6, nós estamos falando da superior ressurreição. Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 9. Quando abriu o 5º selo, vi sobre o altar, as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Yahweh e do testemunho que dela tinha prestado. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó Mestre Santo e Verdadeiro? Nós já vimos o link com 2 Coríntios, que fala que o Mestre é o Espírito. Nós já vimos que o Mestre é Micael, como sumo sacerdote do templo, e Filho do Homem, quando ele está na condição de ancião da terra. Filho do Homem, quando ele está encarnado na terra. Quando ele está na condição de sumo sacerdote, ele é o Espírito. Nós estamos tendo uma guerra lá fora. Apocalipse 6, versículo 10. Até quando, ó Mestre Santo e Verdadeiro, tardará a fazer justiça? Vingando nosso sangue contra os habitantes da terra. Ele fala 2 coisas, de fazer justiça e de vingar. Se vingar daqueles que mataram. Nós já fizemos um estudo sobre vingador de sangue.
que é aquele personagem que agia na antiga aliança. Quem é o vingador de sangue? Micael, o parente próximo. Vai vingar o sangue daquele que matou o outro. Aqui está remetendo lá, o vingador de sangue, porque Micael é aquele que se conserva junto dos filhos do seu povo. É um parente próximo. Esses aqui estão clamando por justiça, para fazer justiça e depois vingar. Quando é que ele faz justiça? Quando ele dá um corpo novo, vestes brancas. Ele fala, foi dada a cada um vestes brancas. Ele está dando um corpo novo quando ele fala vestes brancas. Versículo 11, a cada um deles foi dada então a veste branca. Ou seja, aqueles que estavam ali clamando, receberam vestes brancas, que é a justiça. E foi-lhe dito também que repousasse por mais um pouco de tempo. Quer dizer, quando o pai de família tiver entrado, ele vai descansar. Então foi dado para ele a condição deles descansar conosco. E o que é descansar? O descansar. Descansa conosco, agora relaxa, come e bebe, o banquete. Quem prepara o banquete? Lá em cima. A tribo de Benjamim. Eles não desceram a terra. Eles são viticultores e lavradores. O que é o viticultor? Faz vinho. E o agricultor? Comida. Um mexe com bebida, outro com comida. Come e bebe, relaxa agora, por quê? Eclesiastes. Eclesiástico é anátema. Eclesiastes 9, versículo 7. Vai, come o teu pão com alegria e bebe teu vinho com satisfação, porque Yahweh já aceitou as tuas obras. Faz o link. Tuas vestes sejam brancas em todo o tempo. Até quando, ó Mestre Santo e Verdadeiro, tardará em fazer justiça? Então foi dada a eles vestes brancas e falado para eles: descansa mais um pouco de tempo, até que complete um número. Como que eu descansar? Comer e beber. E que tuas vestes permaneçam brancas. Vai, come teu pão com alegria e bebe teu vinho com satisfação. Que tuas vestes sejam brancas todo o tempo e nunca falte perfume na tua cabeça. Quando ele fala perfume, ele está querendo dizer azeite. Aí ele fala, desfruta a vida com a mulher amada. É o casamento. Desfruta a vida com a mulher amada, que Yahweh te concede todos os dias debaixo do sol. Todos os seus dias de vaidade, porque esta é uma porção na vida e no trabalho, em que te fadigas debaixo do sol. O homem que trabalhava a terra desde tempos antigos, agora ele regozija, e você usufrua do trabalho das suas mãos. Regozija, se alegra, come, e se alegra com a mulher que tu amas. Apocalipse 6. Você tem que deixar Yahweh te conduzir. Papai está contando os segredos quando nós estamos levantando o cálice no Salmo de Davi. Salmo 116, 12 e 13. Que daremos a Yahweh por todos os benefícios que tem feito por nós? Levantaremos o cálice da nossa salvação, invocando o seu nome. E não teu. É o seu nome, o cálice. Yausha e Yau. É o nome dele. Yausha e Yau. Ó Yausha, ó Yau. Porque Yausha carrega o nome de Yau. E aquele que recebeu o nome de Yausha. É o nome do cálice. Invocando o seu nome. O nome do cálice. É o cálice que tem o nome de Yausha. Porque a partir do momento que ele herdou o nome de Yausha. E com isso, ele anda também com o direito de carregar o nome de Yau, porque a arca carrega o nome de Yau. 1 Crônicas 13, versículo 6. Em seguida, Davi e todo Israel subiu a Baala, na direção de Kiriat-Jearim, em Alda, a fim de trazer de lá a arca de Yau, que traz o nome de Yau. Ou seja, a arca traz o nome. É por isso que o cavaleiro de Apocalipse 19, ele carrega um nome que ninguém sabe. Na terra, exceto ele mesmo e sua família, o corpo. É o nome de Yau, ou seja, é aquele que entrou para dentro da arca. Entrou para dentro de Yausha, o espírito, que entra para dentro do corpo. É por isso que o Paulo já entendia. Ele falou, o espírito
que vivificou o corpo. Se aquele que vivificou Yahshua Mashiach habita em vós, aquele que vivificou Yahshua Mashiach vivificará também os vossos corpos mortais. Linka com Apocalipse 6, com aqueles que estão clamando por justiça, recebem vestes brancas. Vivificou eles. 1 Pedro 3,18. Com efeito, também o Mashiach morreu uma vez, pelos pecados, os justos pelos injustos, a fim de vos conduzir a Yahweh. Morto na carne, foi vivificado no Espírito, porque o Espírito é para dentro dele e vivificou o corpo. É por isso que tinha 2 anjos, porque esses 2 anjos andam sempre com ele. Quais são esses 2 anjos? Raial. Quem é Raial? É Elias. Macha. É Moisés. Esses são os mesmos que foi até Abraão. Enquanto que Micael ficou com Abraão, as 2 testemunhas foram a Sodoma. Na mesma situação, aqueles 2 que estiveram com o papai na transfiguração, papai foi transfigurado e ali apareceu Raial, Elias, Macha, Moisés, para testificar. Na hora que eles vem Micael e entra para dentro do corpo, para dentro da Arca da Aliança e vivifica o corpo. Mas aonde que está papai Yahshua? Ele voltou para Yahweh e deixou consolo para Micael. A fusão do 6º com o 7º. O 6º também se torna o 7º. E o 7º também é o 6º. A face esquerda com a face direita, novamente unidos. Porque tinham sido separados. Espada, separar uma do espírito. Agora une de novo. Aqui eles foram vivificados por espírito. 2 Coríntios 4,14, 13. Por conseguinte, tendo o mesmo espírito de fé, a respeito do qual está escrito, acreditei, por isso falei. Cremos também nós, e por isso falamos. Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Mestre Yahshua ressuscitará também a nós com Yahshua e nos porá ao lado dele, juntamente convosco. Você está vendo aquele que ressuscitou papai Yahshua? É o link que ele entrou para dentro e ficou o corpo. Agora nós entendemos a respeito daquele que vive e não morre. É aquele que habita na luz inacessível. 1 Timóteo 6, versículo 15. Guarda o mandamento imaculado e irrepreensível, até a aparição do nosso mestre Yahshua Mashiach, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Mestre dos Mestres, o único que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível que nenhum homem viu nem pode ver, a ele honra e poder eterno, assim seja. Papai Yahshua morreu? Agora você sabe que ele não morreu. O corpo dele morreu para derramar o sangue, mas ele vive pelos séculos dos séculos, porque ele é Yahweh. Por isso é que está escrito nas vestes dele, em Apocalipse 19, Rei dos Reis e Mestre dos Mestres. Está mostrando que naquele momento ele não morreu. Ele entregou o seu espírito. O corpo morreu, mas ele não morre, porque ele vive. Ele é o único que vive, ele é o Criador. Ele vive pelos séculos dos séculos, o Criador não morre. O único soberano que possui a imortalidade e habita na luz inacessível. É lindo. Aquele que desceu é o Espírito, não foi o papai Yahshua que desceu, porque fala, o Espírito, aquele mesmo que desceu, é o mesmo que subiu. Porque ele subiu, por isso que ele distribui dons, é a herança que ele recebeu, ele compartilhou. É aquele que ganhou a plenitude do Espírito. Com a morte do seu pai, ele ganhou a plenitude, é herança. E não quando se completar os 144 mil, ele sobe para o Palácio Marfim, para tomar posse do trono, lá em cima. Vai colocar seu trono lá em cima com o rei. Ele tinha unção para ser sumo sacerdote. O irmão dele tinha unção para ser rei. Linka com a imersão de Yahshua quando desce sobre ele o Espírito. A imersão na água.
Quando desce o espírito sobre ele em forma corpórica, uma pombinha, é a segunda pombinha, são 2 pombinhas. Aquele que possui a imortalidade e habita na luz inacessível, que homem nenhum viu nem pode ver. A ele que é o Rei dos Reis, Mestre dos Mestres, está fazendo o link com o papai. O corpo dele morreu, mas ele não morre, porque ele é o Criador. Efésios 4, versículo 9. O que significa subiu, senão aquele que também desceu às profundezas da terra? O que desceu é também aquele que subiu acima de todo o céu, a fim de planificar todas as coisas. E ele que concedeu a uns ser apóstolos, profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos, em vista do ministério, para a edificação do corpo do Machia, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento de Yahweh, o estado de homem perfeito, à medida da estatura, da plenitude do Machia. Seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo, em direção àquele que é a cabeça, o Machia, cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda junta e ligadura, com a operação harmoniosa em cada uma das suas partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação no amor. Ele está falando que aquele que concedeu dons aos homens é o ancião da igreja, porque o propósito do ancião da igreja é fazer com que todos os seus filhos alcancem a plenitude do entendimento e do saber, o pleno conhecimento da verdade, porque ele é a verdade, ele aponta para ele. Sigamos a verdade, está fazendo o link com Daniel 8, a verdade foi lançada por terra, e os seus filhos foram lançados com ele. Sigamos a verdade. Se a verdade foi para a terra, nós vamos com ele. Se a verdade vai subir e retornar para o céu, nós vamos também subir com ele. O corpo de papai morreu, mas ele vive pelos séculos dos séculos. Ele vive pela eternidade. É o único que possui a imortalidade, que é o Rei dos Reis, Mestre dos Mestres. Quando fala Micael, o grande príncipe, e quando fala o homem de nobre origem, partiu para um lugar longínquo para se investir na realeza e depois voltar, está referindo a esse personagem? Por que ele é referido como príncipe? Porque ele é filho de rei. Aqui fala, o filho do rei é príncipe. E você pegar os demais anjos descendentes, eles são referidos como ser príncipes. Eles são nobres. Mas os príncipes, eles estão na escala de quê? De receber a coroa. Existe uma escala de receber a coroa. Então, os originais, aqueles que são os 10, são os 10, que geraram os demais príncipes do céu. E a gente se lembra também dos querubins. Se tinha 10 querubins, Yahweh já criou os querubins antes, já pensando que eles seriam tronos dos que viram depois. Por isso que ele já fez 10 querubins. Não por ele ter feito 10 filhos, mas já criou 10 querubins originais, porque ele já pensava em ter 10 filhos. E não o contrário. Os 10 primeiros príncipes têm autoridade maior do que a segunda geração. A segunda geração tem mais autoridade que a terceira geração. Por isso que fala, dos 10 filhos originais, o mais novo era o menor. Era o que tinha menos autoridade, porque ele nasceu depois. É uma hierarquia. Só que o da segunda geração tinha menos autoridade que ele, porque ele é da primeira geração. A hierarquia é aqueles que, quanto mais próximos estão do Criador, mais autoridade eles têm. É a proximidade de pai para filho e outra de neto para avô. Um exemplo, você chega para o seu pai e fala assim: pai, pede para o seu pai, porque você tem acesso a ele, eu não tenho. Eu tenho acesso a ti, mas eu não tenho acesso a teu pai. O teu pai é você que tem, ou quando ele permite que eu me aproxime. Então as coisas celestiais, ela funciona muito certinho e na hierarquia. Por isso que há uma necessidade dos filhos que vão subir de posição. Porque a partir do momento que Micael sobe de posição, ele sai puxando, trazendo todos os demais. E ele traz inclusive seus próprios irmãos.
Porque quando ele está sendo chamado de irmão, ele está sendo chamado de irmão para aquele que ele é irmão, mas ele se fez mestre deles. É como se fosse um pai, que é o link daquele que você vê, aquele que é o primogênito, se torna o chefe da clã, inclusive dos próprios irmãos. Apocalipse 6, 11. A cada um deles foi dado, então, uma veste branca, e foi-lhe dito também que repousasse por um pouco de tempo, até que completasse o número de seus companheiros e irmãos, que seriam mortos como ele. Todo o princípio que você entendeu é o princípio da fidelidade. Porque esse reino que está sendo levantado agora é um reino eterno. É um reino que tem que ser unânime. Aquele que o levantou não pode falar que eu discordo. Eu penso diferente. Isso não é unanimidade. Esses que saíram do nosso meio é que estavam apresentando algo diferente. É o que acontecia lá em cima. Você vê que acontecia isso. Acontecia o quê? Um apresentava um ponto de vista e outro ia contra o ponto de vista. E tinha aquele que ficava quietinho, ficava só observando. E ele mesmo dizia, eu sou uma criança, porque era o mais novo. Eu sou uma criança. E Al fala assim, não fale que você é uma criança, porque eu, Jeremias 1, versículo 4, a palavra de Al me foi dirigida nos seguintes termos. Por que você acha que tem essa passagem? Porque tudo é uma repetição lá de cima. Não há nada novo debaixo do sol. Isso remete ao que aconteceu lá em cima também, do mesmo jeito. A palavra de alma foi dirigida segundo os termos. Antes mesmo de te modelar, no ventre materno eu te conheci. Antes que saísse do seio eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse, mestre Al, eis que eu não sei falar, porque eu sou ainda criança. Mas Al me disse, não digas eu ainda sou criança, porque a quem eu te enviar, irás, e que eu te ordenar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te salvar. Porque guardaste minha palavra de perseverança, eu também te guardarei da hora de salvar, porque eu estou contigo para te salvar. Está fazendo um link com aquele que anda junto, eu estou contigo. Então Ial estendeu a sua mão e tocou-me a boca. Viu a mão? Quem que é a mão de Ial? Ialcha. Tocou a boca daquele que foi consagrado. Aí ele fala, Ial me disse, eis que ponho as minhas palavras em tua boca. Versículo 10, vi. Eu te constituo hoje sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e para destruir, para exterminar e para demolir, para construir, para plantar. Está falando para Jeremias? Não, ele está apontando lá para cima, para Micael. Jeremias não saiu destruindo nem derrubando, nada disso, está apontando para um, que era como criança, no meio de seus irmãos mais velhos. É o link de Davi, o 8º, caçula. Ele era criança, no entanto, é o que tinha responsabilidade. Era o menor. Davi era o menor, mas prestava atenção. E por isso já tinha responsabilidade de um adulto, cuidando da ovelha do seu pai. Era uma criança. Mas ela falou, não fale que é uma criança. Porque eu é que vou enviar você. E aonde eu enviar, você vai. E quando eu falar para você falar, você vai falar. Então não diga que é uma criança. Quando Ial te escolhe, porque os olhos estão observando, e ele está vendo se agrada ou se desagrada. A alegria, quando você agrada Ial. Papai tinha 8 anos de idade, estava nas denominações. Todo domingo ele estava lá, tentando prestar atenção, porque ele queria a palavra, ele prestava atenção. Mas ele falava, não está certo, não prega direito. Nós temos que esforçar para agradar Ial, para Ial achar na criatura algo bom e agradável, porque ele vai te dar um diadema de graça, uma coroa de honra. Os 300 vão ser levados para casa, eles adentram a casa de Ial. Ali eles estão protegidos, porque a porta é fechada, porque tem na porta o sangue do Cordeiro.
E esse que carrega o sangue é o cálice. É a representação daquele que recebeu o manto, embebido no sangue do seu pai. É o sangue do pai que protege o filho, porque não precisou mais nenhum sacrifício. Por isso é que tem a representação de Isaac. Isaac ele foi poupado pelo sacrifício do sangue do cordeiro, porque foi preparado por Ial. É preciso ruminar para você entender a verdade. Tudo muda nessa terra, mas as palavras de Ial valem mais que tudo nessa terra, porque a palavra de Ial é eterna. E ele revela para aquele que ele escolheu revelar, como revelou para Shaul Paulo. Ele era perseguidor da igreja, se tornou perseguido. Mas Ial olhou para ele, encontrou no coração dele sinceridade, um desejo tremendo de encontrar o Criador. Deu para ele nova chance, fez dele uma nova criatura. Assim é cada um de nós, que erramos em toda essa terra. Nós erramos, mas há um momento que há tempo para todas as coisas. Quando ele nos chamou, nós dissemos: eis-me aqui, o que queres que eu faça? Essa palavra, quando fala em Jeremias, ele fala: vê, eu te constituo hoje sobre as nações e sobre os reinos. Está falando assim, que você não meça a terra, que é o astro exterior que foi dado às nações, para que pisoteie durante 42 meses. Viu que já foi dado para eles? Para ele, mas ele só pode tomar posse no tempo certo. Está em Apocalipse 11, só no tempo certo. Ele fala: vê, eu te constituo hoje sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar, para destruir, para arrancar. Ele pega e arranca Lúcifer lá de cima. Por isso que ele usa esse termo arrancar, faz o link com a amoreira, a árvore, arranca pela raiz. Replanta-te nas nações, no mar. Ele está usando as mesmas palavras: te constituo hoje para destruir, arrancar. Porque os ímpios serão exterminados. Salmo 37, versículo 9. Porque os maus serão extirpados. Na King James fala assim, Salmo 37, 9. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança com a sua fé no Mestre herdarão a terra. Apocalipse 11. Apocalipse 11, as duas testemunhas deram-me um caniço, está dando para Micael um caniço, semelhante a uma vara, dizendo: levanta-te, fazendo link com Daniel 12. Levantar-se a Micael, levanta-te, mede o templo de Ial, a promessa para Filadélfia. Você colocou num templo, levanta e mede o templo do Ial, e o altar e os que nele adoram. Quanto ao ato estéril do templo, quer dizer a terra, deixa-o de lado e não meças, porque foi entregue às nações que durante 42 meses calcarão os pés à cidade santa. As minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetize. Eu estou enviando elas lá, como fui enviado para Sodoma. Salmo 37, versículo 9. Porque os maus serão extirpados, e quem espera em Ial possuirá a terra. Mais um pouco e não haverá mais ímpio. Buscará seu lugar e não existirá, mas os pobres possuirão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quem são os pobres aqui que estão falando? Os indigentes, os de Esmirna. Quando eu falo os de Esmirna, são os indigentes, porque foram roubadas as propriedades deles. Assim também como nós, foi roubado as nossas propriedades celestiais. Nos tornamos pobres. Tira suas propriedades, você se torna pobre. Estou usando esse termo. Eles vão ser restituídos. E vai ser tomado daqueles que tirou deles. E eles vão se deleitar na abundância de paz. Que tempo é esse? É o milênio de paz. 1000 anos de paz. Versículo 12. O ímpio faz intriga contra o justo, e contra ele range os dentes. Mas um mestre ri à custa deles, pois vê que o seu dia vem chegando. O seu dia, porque o dia é contado, 1260 dias. É por isso que ele vê que o seu dia vem chegando, porque está passando os 1260 dias, e o seu dia, para que ele acenda com o seu, está chegando, para ele poder fazer a vingança. Os ímpios desembanham a espada e redesem o arco para matar o homem reto, para bater o pobre e o indigente, mas a espada lhe entrará no coração, e os seus arcos serão quebrados.
Vale mais um pouco do justo do que as grandes riquezas dos ímpios, pois os braços ímpios serão quebrados, mas Iau é o apoio do justo. Por isso que fala lá em Cantares: quem é esta que vem apoiada no seu amado? Quem é esta que sai do deserto apoiada no seu amado? Mas Iau é apoio dos justos. Iau conhece o dia dos ímpios, e a sua herança permanece para sempre. Não se envergonharão nos dias maus, e no dia do fome eles ficarão saciados, porque eles estão baqueteando lá em cima, enquanto aqui embaixo é tempo de escassez. Come e bebe do fruto do teu trabalho, porque Iau aprovou as suas obras. Versículo 23. Iau segura os passos do homem, eles são firmes, e o seu caminho lhe agrada. Quando tropeça, não chega a cair, pois Iau sustenta pela mão. Fui jovem, e eu já estou velho, ancião. Eu era criança, agora sou um ancião. E tomo posse da minha herança. Nunca vi um justo abandonado, nem sua descendência mendigando pão. E todo dia ele se compadece e empresta, e sua descendência é uma bênção. Evita o mal e pratica o bem, e para sempre terás habitação. Que habitação é essa? É o templo celestial. Salmo 91. Quem habita na proteção do Altíssimo, pernoita a sombra Todo-Poderoso, dizendo a Iau, meu abrigo, minha fortaleza, meu Iau e que confio. Habita onde? Na casa de Iau. É o templo celestial, a casa de Iau. Coluna e sustentáculo da verdade. Grata Yaush, grata Iau, grata Yaush, grata Iau, grata Yaush, grata Iau. Assim seja feita a vontade do papai Yausha. O Yausha, o Iau, o Yausha, o Iau, o Yausha, o Iau, porque tu é nosso pai. Assim seja feita a vontade do papai Yausha. Ruminando reunião do dia 6 de novembro de 2022. Quem é a porta? Micael. Micael é a porta, por isso ela foi untada de sangue. É aquele que carrega o sangue do Pai, o sangue do Cordeiro. Por isso que ele é referido como a porta. Ou seja, é a porta que foi colocado o sangue sobre ele. O sangue do Cordeiro, que foi o resgate dos israelitas. Ele falou assim: quando vocês entrarem para dentro da porta da sua casa, vocês não vão sair de lá, porque do lado de fora vai estar passando quem? O anjo da morte. Quando o pai de família tiver entrado, fechado a porta, aqui embaixo vai estar passando o anjo da morte. A espada precisa estar afiada para a batalha. Quando a minha espada fulgurante estiver afiada para a batalha, aí eu me vingarei dos meus inimigos. A espada precisou ser afiada, e ela está sendo afiada até completar o tempo. No nome de Yahushua Mashiach. Este espírito está sendo compartilhado com aqueles que creem. Você já viu que na sexta era, que a sexta haste é Micael, aquele que tem o espírito do temor. Ele recebe a unção. Ele recebe o espírito da haste principal, que é o sétimo, o papai Yausha. Ele, como um ser encarnado, ele não está pleno do espírito. Mas quando ele volta para a condição de corpo glorificado, ele se torna de novo pleno do espírito. Conforme Isaías 11, pleno do espírito. Antes dele receber a herança, ele não era pleno. Ele só se tornou pleno quando ele recebeu a herança. Quando ele se tornou herdeiro e recebeu a herança com a morte do seu pai, ele se tornou pleno. Agora, quando ele desce encarnado, ele volta para a condição antiga, que é uma condição que ele tem um espírito mais do que seus companheiros, mas é limitado. Porque ele não está na condição de sétimo, ele precisa reconquistar a condição de sétimo. Por que o filho varão ele é entregue para Iau e para o trono? O dragão se posicionou para devorar a criança. Porque eles são guardiões. Por isso o filho varão foi colocado na mão dos dois guardiões para guardar ele. Agora nós entendemos por que o filho varão foi colocado na mão de Gabriel e de Micael. Porque eles são guardiões.
vai guardar o filho varão para nada de mal acontecer com ele. Na King James você vê que ele é aquele que protege. E na Yahweh Shalom, aquele que permanece junto. Se conserva junto. Conserva vem do ato de proteger, conservar, íntegro. Conservar puro, conservar protegido. Agora entendemos por que o filho varão foi entregue para os guardiões proteger. É lindo. É nesse sentido que o papai fala para os irmãos ruminar. Porque nos próximos conhecimentos, na continuidade do ensino, ele vai precisar do seu conhecimento anterior. Ele precisa, para ele poder passar à frente no ensino, ele precisa que você tenha compreendido a respeito dos guardiões. Ali está falando de proteger de Lúcifer. Aí faz um link com o quê? É melhor ser 2 do que 1. Porque vai ter melhor recompensa do seu trabalho, melhor ser 2. Aí a gente viu 2 guardiões contra 1, porque Lúcifer também é guardião. Só que ele é infiel. A mão e o braço direito, o braço esquerdo são parte do mesmo corpo do administrador infiel. Enquanto o reino de Yahusha não seja instituído, vai ficar alternando braço direito e braço esquerdo. É o exemplo dos Medo-Persa. Medo-Persa. Lembra dos braços do Império Medo-Persa? Ele se alternava. Uma hora era o rei, era Medo, outra hora era o rei Persa. Ele se alternava no poder, mas era parte do mesmo reino. É o reino Medo-Persa. Então, direita e esquerda faz parte do mesmo reino. E é criancinha infantil quando está defendendo uma das partes. Por quê? A alternância desse poder é para que o reino seja sempre dividido. O reino de Lúcifer é sempre dividido. É dividido por quê? Porque ele quer imitar o reino de Yahusha, que era o reino dividido, porque os irmãos disputavam entre eles. Disputavam o quê? O direito da primogenitura. Aí Lúcifer, como ele é imitador, ele também queria um reino dividido, para poder imitar o reino dos filhos de Yahusha. Porque ele não faz nada novo, ele imita. É necessário ter maturidade, porque nós saímos das filhas de Babilônia. O reino que nós vamos construir é a pedra que bate no pé da estátua e destrói todos os reinos da terra. Todos os governos da terra vai ser derribado. Todos os governos da terra vai ser derribado para ser instituído um novo governo. Sem democracia. Porque é reino. O reino não é democrático. É um reino com cetro de ferro. Porque toda forma hoje democrática, quem chega no poder quer roubar, porque não é dele. Agora aquele que chega e fala, essa terra é minha, vai colocar governantes, favorecendo até os habitantes, os seus concidadãos. Ninguém vai roubar para si. Pelo contrário, vai trazer perante todos os concidadãos paz entre todas as nações. Vai trazer harmonia, vai trazer prosperidade. Porque todos os reinos, ele toma posse, é dele. É herança. E não um governante que chega e fala que vai roubar o máximo que puder. Porque não sabe se vai ser reeleito. Essa é a mentalidade de quem? De Lúcifer. Porque Lúcifer sabia que ele não era o herdeiro. E como administrador, ele falou, eu tenho que roubar. De ir ao máximo que eu puder. Porque eu não sei até quando eu vou ficar nessa posição. Emmanuel quer fazer um governo único também. Ele quer imitar. E ele sabe que existe uma promessa também. Mas essa palavra veio para Micael. Micael inspirou os profetas a escreverem. É nisso que ele fala assim. E se não for? Por quê? Foi o espírito de Ial que inspirou os profetas para escrever a escritura. Pelo espírito. O espírito é Micael. Mas eles não acreditam que Micael seja de fato a voz de Ial. Por isso que eles falam assim, e se não for? Se não for, a gente sai vencedor. Agora eles correm um risco, e se for? Por isso que papai vai voltar para dentro do corpo de papai Yahusha. Porque é só um rei só que administra tudo. E os seus administradores são parte do seu corpo, e ele é o cabeça. Ali todos são parte do seu corpo. Lembrando que todo o caos e destruição só vai acontecer aqui só quando Lúcifer for lançado na terra, que é a morte. E a morte que é dada à autoridade, é onde dá morte para ele agir, por 42 meses.
Papai vai jogar por terra os ensinos das denominações. Nós vamos consertar o ensino. Por isso que o filho varão está crescendo em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens, até ser entregue no templo, representação de Samuel. Efésios, capítulo 4, versículo 7. Mas a cada um de nós foi dada a graça, pela medida do dom do Machia. Quando fala medida, a gente lembra de quê? Foi-me dada uma vara para medir a minha herança. Já está usando os verbos para mostrar qual Machia ele está referindo. Mas a cada um de nós foi dada a graça pela medida, quer dizer, pela herança, que cada um recebe. Pela herança, me foi dada uma graça. São Paulo está dizendo, foi dada a mim uma graça, mediante a herança que eu recebi. Aí ele fala, cada um de nós foi dada a graça. O que é graça? É algo gratuito. A herança é algo gratuito, pela medida do dom, do Machia. O que é dom? Dádiva. E o que é dádiva? É algo gratuito. Dádiva é graça, graça é de graça. Por isso fala de graça recebeste, tua parte da herança. Hoje nós estamos esquadrinhando as escrituras, mas a cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom do Machia. Por isso que se diz, tendo subido às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quem que concedeu dons aos homens? Hoje você entende quem foi. Foi Micael. Quando ele herdou a herança na morte do seu pai, ele concede a herança para os seus filhos. Faz um link. Papai Yahweh falou assim, quem me colocou como juiz da vossa partilha? Partilha, a herança. Papai Yahweh estava apontando para outro, que ia fazer o repartir da herança. Aqui ele está falando daquele que herdou o dom do Espírito, a plenitude, com a morte do seu pai. Foi transferida a herança para esse, a herança de plenitude do Espírito. E ele repartiu aos seus filhos o quê? O Espírito. Ele recebeu a plenitude do Espírito. E agora, para os seus filhos, ele compartilha com eles o Espírito. Não, eu vou ficar com a plenitude só para mim. Não. Ele compartilha com os seus filhos o Espírito que ele recebeu. Por isso que ele fez isso. E a criatura humana, fiel, começou a receber dons celestiais. Quando ele recebeu a herança, ele compartilhou o seu espírito com seus filhos terrenos. E seus filhos terrenos começaram a ter dons espirituais. Por isso que se diz, São Paulo já sabia, tendo subido às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Não foi Papai Yahweh que desceu para pregar o evangelho, aqueles do passado, mas aquele que recebeu o corpo. Por isso, o papai naquele momento lá em Lucas, ele fala, Pai, ele gritou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele subiu e não desceu. Eu vou subir para Ial, depois vou descer para os lugares profundos. Não, ele subiu naquele momento. Ele deixou o corpo. Aí que tá. O que aquele anjo veio? Veio os anjos lá de cima, removeu a pedra para tomar posse do corpo. Por isso que aquele mesmo que subiu é o mesmo que vai descer, porque ele tomou posse do corpo do papai. O espírito de papai já não estava mais ali. O espírito estava na luz inacessível. Por isso que ele expira. Lucas capítulo 23, versículo 44. Era já mais ou menos a hora sexta. Fazendo a menção, já era mais ou menos a hora sexta, e houve trevas sobre a terra inteira. Até a hora nona, tendo desaparecido o sol, o véu do santuário rasgou-se ao meio, e Yahweh deu um forte grito, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele subiu para a luz inacessível, e deixou seu corpo, para que Micael viesse adentrar para dentro do corpo, e o corpo reviver. Ele sobe para Yahweh. E depois ele desce às profundezas? Não. A partir do momento que ele consumou ali a sua obra, de resgatar os seres da terra e do céu, através do seu sangue no madeiro, ele cumpriu e agora ele pode descansar, voltar para dentro de Yahweh.
Por isso que ele fala: em tuas mãos entrego o meu espírito, porque o meu corpo ficou para os homens. Eu deixo o meu corpo para o herdeiro tomar posse dele. É por isso que ele vem cumprindo. Depois de 3 dias, aquele anjo vem, toma posse do corpo. Como foi com a palavra, que já foi trago a respeito de quem? A respeito de Masha, uma representação. Ele tomou posse do corpo de Masha na terra. Ele vivificou o corpo dele pelo Espírito. Agora é uma representação dele tomar posse do corpo do pai dele, porque é sua herança. Por isso que os utensílios do sumo sacerdote estavam dentro da arca. Papai Yahushua voltou para a luz inacessível naquele momento. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele deixa o corpo e volta para a luz inacessível. Naquele instante, ele foi para a luz inacessível. O que ele foi fazer lá? Descansar. E transferiu a obra dele para o segundo Adão. Efésios 4, versículo 7. Mas a cada um de nós foi dada a graça, quer dizer, a herança, pela medida do dom da herança que o Mashiach recebeu. Qual Mashiach? Micael. Por isso que se diz: tendo subido à altura, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. É o Espírito que concede dons aos homens. O que significa subiu, senão aquele que também desceu às profundezas da terra? O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de planificar todas as coisas. E ele é que concedeu a um ser apóstolo, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos, em vista do ministério para a edificação do corpo do Mashiach, até que alcancemos, todos nós, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Yahweh, o estado do homem perfeito, na medida da estatura, na plenitude do Mashiach. Em Lucas 24, no versículo 25 e 26, fala assim: aqui está fazendo uma pergunta. Não era preciso que Yahushua sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Isso que ele queria dizer, porque esses estavam no caminho de Emaús e eles não reconheceram, porque não era ele, era o outro. Agora, quando fala o mesmo Yahushua que subiu, é ele que vai descer. O mesmo ungido que subiu, é ele que está descendo, porque o Espírito de Papai já foi para a luz inacessível. Lucas 24, 13. Eis que 2 dele viajaram ao mesmo tempo, no mesmo dia, para um povoado chamado Emaús, a 60 estágios de Alxalã, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversava e discutia entre si, o próprio Yahushua, o corpo que foi penetrado pelo Espírito, o 6º ali, se tornou o 7º, e conservava sobre todos esses acontecimentos. Enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Yahushua aproximou-se e pôs a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleófas, nisso perguntou: tu és um único forasteiro? Você é o único forasteiro por quê? Faz o link com os leprosos, os 10 leprosos, que um só retornou para agradecer. Ali falou: só esse forasteiro voltou para dar glória a Yahweh? Um deles, chamado Cleófas, perguntou: tu és o único forasteiro? Forasteiro em Alxalã, que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? Quais? Disse ele, perguntando: quais acontecimentos? E responderam: o que aconteceu a Yahushua, o Nazareno, que foi profeta poderoso, fazendo o link com o anjo poderoso, o 7º, o anjo forte, o anjo poderoso, em obras e em palavras, diante de Yahweh e diante de todo o povo. Faz o link que a criança crescia em graça e conhecimento diante de Yahweh e diante dos homens. Ele continua: como nosso sumo sacerdote e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o emaderaram. Aqui ele fala os nossos sumos sacerdotes. Quais sumos sacerdotes que ele está referindo? Anás e Caifás, mas está apontando lá para cima. Emanuel e Lúcifer. E Lúcifer pega e fala assim:
Tem só um aqui. A representação aqui já era 2. E foram os 2 que emadeiraram papai. Eram 2. É uma representação. Por isso que tem 2 querubins sobre a arca. E no tempo ali de papai Yahusha, tinha 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Porque foram 2 que pisotearam a arca. Quais? Disseram eles. Disse-lhe eles, responderam, o que aconteceu a Yahusha, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras, diante de Yahweh e diante de todo o povo. Como nós somos sacerdotes e nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o emadeiraram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas não era ele, era aquele que herdou a herança que redimiria o Israel no final dos tempos. Mas como tudo isso faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram, é verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que havia tido uma visão de anjos e declararam que ele está vivo. Quando papai expirou, ele voltou para sua glória. Ele voltou para a luz inacessível, para dentro de Yahweh, e deixou seu corpo para aquele que iria tomar posse dele. Não, ele subiu para sua glória e depois foi para o lugar mais profundo, se rebaixando novamente. O que ele tinha que se rebaixar foi na terra, quando ele veio na condição de 7º, cumprindo toda a sua missão. E voltar para dentro de Yahweh novamente, descansar em Yahweh, porque ele sabia que essa obra foi completada, reconciliando os seres da terra e do céu. Agora o seu herdeiro, o seu filho, vai dar continuidade na obra que ele criou. Por isso que seu filho é chamado segundo Adão, porque é criatura. O primeiro Adão, ele é terreno, o segundo é celestial. E o segundo, ele precisava cumprir essa missão na terra. Para quê? Por isso que ele fala que ele não deixaria o corpo do papai no Egito. Ele levaria o corpo. Ele voltou com o corpo para o templo. Voltou com a arca para o templo celestial. Continuando. E aconteceu que Yahusha, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obra e palavras diante de Yahweh e diante de todo o povo, como nosso sumo sacerdote, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e emadeiraram. Nós esperávamos que fosse ele que redimiria Israel. Mas como tudo isso faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram, é verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que havia tido uma visão de anjos e declararam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas, tais como as mulheres haviam dito, não viram. Ele então lhes disse, insensatos e lentos de coração, para crer em tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Mashiach sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Quer dizer, na luz inacessível? E começando por Masha e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que ele dizia a respeito. Ele estava diante dos 2, interpretando a escritura. Por os 2 discípulos, ele foi passando pelos profetas e mostrando para ele que o Mashiach tinha que ter sofrido. O intérprete. E aproximando-se do povoado para onde ia, Yahusha Micael simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram dizendo, permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. Apocalipse 3, 14. Pois diz, sou rico, enriqueci-me, de nada preciso. Não sabes, porém, que tu és infeliz? Miserável, pobre, segue nu? Aconselho que compres de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueça, vestes brancas para te cobrir, e não apareça. Compra de mim vestes brancas, compra de mim corpo glorificado. Viu que eu tenho muitas vestes? Eu tenho muitas vestes para te dar. Aconselho comprar de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueça, vestes brancas para que cubra, e não apareça a vergonha da tua nudez, colírio para que unja os olhos para enxergar.
Viu, os dois ali estavam com os olhos tapados para enxergar. Quem é que andava com eles? Ele fala: quanto a mim, repreendo e corrijo todos que eu amo. Recobra-te, pois, o fervor e converte. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Aqueles dois falou: entra conosco aqui para cear. Conosco. Entra para dentro da casa e ceia conosco. Lucas 24, versículo 30. E uma vez à mesa, ceando. Começando 29. Eles, porém, insistiram: permanece conosco, pois cai a tarde, o dia já declina. Então entrou na casa, para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles, e disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava? Pelo caminho? Quando nos explicava as escrituras? Está mostrando que aquele era o intérprete que já tinha tomado posse do corpo de papai como herança. O espírito que entrou para dentro do corpo. Aí ele continua. Então seus olhos se abriram e reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardiam nossos corações quando ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava as escrituras? O intérprete, naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Yal-Shalã. Acharam ali reunidos os 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o mestre ressuscitou e apareceu a Simão. Quando apareceu, era o corpo com o espírito. E Yal chama Micael, que voltou para dentro. E ele fala assim: pega minhas mãos e vê que eu sou de carne e osso. Eu não estou furado, não. Pega na minha mão, você vai ver que tem osso e tem carne. Essa revelação é para os pequeninos. Por isso que é necessário sanar as águas dessa terra. Porque estão enganadas, estão mentirosas. Não falam a verdade, não ensinam a verdade. Quando papai fala: em tuas mãos entrega o meu espírito, ele foi para a luz inacessível, para habitar junto, entrar para dentro de algo novamente. Por isso ele deixa o corpo, para aquele que é o herdeiro tomar posse do corpo. O espírito, ele foi entrar para dentro de Yalcha, entrar para dentro da arca. Ele fala: não deixe meu corpo no Egito. Volta com ele para Yal-Shalã e para o templo. É a fusão do espírito. É por isso que naquele momento que os nossos adversários, nossos inimigos pisotearam o santuário, ali ele deixa as vestes, ele deixa o corpo no templo e ele vem. O espírito vem encarnar junto com os seus. 1 Pedro 3, versículo 18. Com efeito, também Yalcha morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Yal. Morto na carne ele foi, vivificado no espírito. Tá certo, porque o espírito entrou para dentro e o corpo foi vivificado. Vivificado no espírito. Quando o espírito entrou para dentro, o espírito de Yal, que é Micael, que tem os 7 espíritos, conforme a palavra mostra, que é chamado o espírito, porque ele tem os 7 espíritos, ele entrou para dentro do corpo e vivificou o corpo. Nós temos a humildade de entender que estamos a cada dia mais crescendo, até alcançar o pleno conhecimento da verdade. Quem são esses que morreram na esperança e aonde que eles foram? Para o seio de Abraão. Aí quem é o Abraão que é representado? Que foi lá, Micael e Yalcha Micael. Ele que fala: pai Abraão, rogo-te, pai Abraão, porque a representação que já foi falado que era aquele que era pai de alguns, se tornou pai de multidão. Por isso que ele fala pai Abraão, está fazendo um link com pai de família. E é aquele que tem fé. A tua fé te salvou. Ao leproso que foi curado, a tua fé te salvou. O estrangeiro, o forasteiro. Você não estava aqui em Yal-Shalã para saber tudo isso que estava acontecendo? 1 Pedro 3,18. Com efeito, também o Machia morreu uma vez,
pelos pecados, o justo pelos injustos. Aqui ele está fazendo link com o quê? O Mashiach, a gente já viu que são dois. Uma vez só precisou do sacrifício, não precisou do sacrifício do outro. Foi uma vez só. Então, uma vez pelos pecados, justo pelos injustos, a fim de conduzir-vos ao Ial, morto na carne, foi vivificado no Espírito. Espírito em letra maiúsculo. Aí ele fala, no qual também foi pregar aos espíritos em prisão, a saber os que forem incrédulos outrora, nos dias de Noé, quando Ial, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas por meio da água. Aqui não está falando salvos por meio da arca. Eles foram salvos por meio da água. Faz o link com o anjo da água, anjo das águas. Ele se fez salvador deles. Ele se tornou salvador deles. Aqui fala que aqueles lá atrás, eles morreram, mas eles foram salvos pelas águas, pelas águas. O anjo das águas que foi lá. Versículo 19. Na qual foi também pregar os espíritos em prisão, a saber, os que foram incrédulos em outrora, nos dias de Noé, quando Ial, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, no qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas por meio da água. Foram salvas por meio das águas. Foi salvo por meio da arca? Não, foi por aquele que estava contemporizando com eles. Por isso que fala da pombinha. Lembra das duas pombas? Uma pombinha estava ali. Aonde? Na arca. Uma pombinha estava na arca. 1 Pedro 3:21. Aquilo que lhe corresponde, isto é, foram salvos por meio da água. Aquilo que lhe corresponde é a imersão que agora, salvos por meio da água. Viu a mensagem? Da imersão na água. Aquilo que lhe corresponde é a imersão que agora lhe salva por meio da água. Não aquele que consiste na remoção da imundície do porco, mas no compromisso solene da boa consciência para com Ial, pela ressurreição de Ial Shamashia, que tendo subido ao céu, está à direita de Ial. Não é Papai Yalcha, porque Papai Yalcha entrou para dentro de Ial, mas aquele que está sentado no trono, o sexto e o sétimo, o sexto assentado, junto com o sétimo, no trono, porque é fusão. A face esquerda e a face direita, assentada na cadeira, falando da fusão, daquele que está à direita. O cordeiro diante do trono, ele foi pegar o livro, daquele que está sentado, que é o sétimo, ele foi pegar o livro. Quando ele pegou o livro, ele abriu o livro, porque ele é digno, ele venceu Lúcifer, lançando por terra, fazendo o link com os dois cordeiros, o cordeiro que está diante do trono e o cordeiro que está no meio do trono, o sexto e o sétimo. Por isso que na carta da igreja de Laodiceia fala que ele também está sentado, com o sexto e o sétimo junto, fundido, dentro dele. Continuando. Aquele que corresponde é a imersão que agora vos salva, não aquele que consiste na remoção da imundície do corpo, mas no compromisso solene da boa consciência para com Ial, pela ressurreição de Ial Shamashia, que tendo subido ao céu está à direita de Ial, estando-lhe sujeitos os anjos, as dominações e as potestades. Não queremos que esse reine sobre nós. Eles, apesar de estar submissos a eles eram rebeldes. Não queremos que esse reine sobre nós. E aí ele vai para um país longínquo, que é a terra, e eles mandam uma embaixada falando: não queremos que você reine sobre nós. Não está falando do Criador, está falando da criatura criada, que é o segundo Adão, que foi feito e falado para o segundo Adão: você vai dominar sobre todas as criaturas criadas. Por isso que os principados, quando ele está subindo, eles falam: quem é esse rei da glória? É outro. Micael estava levando o corpo do Papai Yalcha. Ele estava subindo, levando o corpo, levando a arca, mas dentro dela. Aí os principados, ele fala assim: quem é esse rei da glória? Esse aí nós não conhecemos. Aí responde: é Ial, forte e valente. Aquele que carrega o nome de Ial, é aquele que carrega o nome de Ial.
É o general da guerra. Todos os elementos da igreja hoje representam aquele. Hoje da igreja representa aquele. A água da imersão. É por isso, Satanás, ele anda furioso. Ele anda e pega aqueles que se dizem Aldim e fala o nome de Iau e Yauxa. E fala assim, não precisamos partir o pão. Nós não temos que levantar o cálice, porque isso é uma invenção babilônica. Entendendo que Babilônia não faz nada novo. Eles só copiam. Se ele está copiando que tem um cálice cheio de vinho fermentado, é porque existe um cálice cheio de vinho novo. E quando o irmão Romilson fala, existe, nós seguimos dois, Iau Supremo e Yauxa. Mas ele despreza o espírito, porque o espírito já abandonou ele. Por isso que ele tem fama de estar vivo, mas está morto. Porque o espírito é que vivifica o corpo. Você viu aqui, é o espírito é que vivifica o corpo, porque papai Yauxa, ele criou Adão. Ali falou com Micael, sopra na narina dele, e aí ele se fez o quê? Alma vivente. Porque o espírito veio e é o link com o exército. O exército se pôs de pé, mas estavam mortos, até que veio o espírito. Aí eles voltaram à vida. Papai não precisa falar com os irmãos quem ele é. Você simplesmente precisa entender quem ele é hoje. Ele é o ancião da era de Filadélfia. Aleluia, o adorado somente ao. O tempo está se findando, papai está no controle. Esse tempo é coberto de sinais. Muitos que estiveram no nosso meio tiveram sinais, palavra de visão. Inclusive a irmãzinha com a maçã em formato de trono. São sinais tremendos. Uma maçã linda, com fecho, como sendo a marca, o selo do fruto da árvore. Que a gente sabe muito bem que hoje é a árvore representada como árvore da vida. É uma macieira. É uma maçã com a marca vermelha. Toda clara, uma marca vermelha de canto a canto, como sendo um selo, aquela palavra que fala, viu o anjo com selo de ao vivo. Todos esses sinais estão sendo nos dados, porque representa Gideão. Gideão pediu muitos sinais, para ele entender que era ele um novo juiz. De Israel, ele pediu muitos sinais, e Yau deu para ele sinais em abundância, para falar que é você que eu levantei. Esses que estão entendendo a mensagem é porque está sendo compartilhado com ele o Espírito, mas os demais, por causa da dureza do coração, não está sendo. A dureza do coração está relacionada com a soberba, com o orgulho. É necessário esvaziar o vaso completamente, para agora ser colocado um vinho novo nesse vaso. Você vê que as denominações não entendem nada. Era necessário que esse livro ficasse realmente fechado até o tempo do fim. Com o entendimento fechado. E esse tempo veio ali com São Paulo, foi aberto, naquele momento o entendimento. Mas ele foi ousado de falar. Deixa eu explicar? Não, porque não era para ele. Era para aquele que Iau determinou que abrisse o livro e desatasse o selo, que é o link do cordeiro que está diante do trono, o sexto, que vai lá e pega o livro do sétimo e abre. A palavra fala que esse que pegou, ele tem 7 olhos. É olhudo, é enviado a toda a terra. Porque ele não julga pelo que ele ouviu dizer, mas pelo que ele viu. E ele viu 7 olhos. Quem são 7 olhos? São 7 espíritos. Raial, Macha, Daniel, Ezequiel, São Paulo e Micael. Lembrando que o sexto também é o sétimo. Quando eles desceram, Micael estava com 2 dos 7 espíritos. E enviou 2 dos 7 espíritos, que são os olhos, para Sodoma. E eles pararam na praça à noite para ficar observando o que se fazia lá naquela cidade. É os 7 olhos. Os anjos que são enviados para observar a terra, que é referido aos 7 espíritos. Quem é o olho que está hoje na terra para observar? Micael, na sexta era, porque ele é a sexta haste. Ele está observando toda essa imundície desse mundo. Ele precisa ver para ele poder julgar com justiça. Não porque ouviu dizer, mas porque viu. Atos capítulo 1.
Há necessidade de ter perseverança. Atos 1, versículo 6. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Mestre, é agora o tempo que irás restaurar a realeza de Israel? Papai Alcha já tinha falado, um homem de nobre origem viajou para uma terra longínqua a fim de ser investido na realeza e voltar. Os apóstolos estavam perguntando: é esse tempo agora? Aí papai pergunta: é esse tempo? Aquele tempo? Não, é no final dos tempos. Finalmente, estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Mestre, é agora o tempo que irás restaurar a realeza em Israel? Ele respondeu-lhes: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade, mas recebereis uma força, e o Espírito de Yahweh que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Alxalã e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dito isto, foi elevado à vista deles, ou seja, foi elevado à vista deles, e uma nuvem ocultou seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Alcha que foi arrebatado, a gente sabe que é ascendido dentre vós para o céu, assim virá. Do mesmo modo como viste partir para o céu. É este, está fazendo link com essas 2 testemunhas. Serei minhas testemunhas. Então aqueles 2 anjos que estão falando, eles são quem? Macha e Raial. Eles são aqueles que participaram da transfiguração. Aqueles 2 que participaram da transfiguração, eles estão falando: olha, esse mesmo, porque eles são as testemunhas no final dos tempos. Ele fala, esse mesmo, ou seja, esse que vivificou o corpo, esse que vivificou o corpo, é esse mesmo que vai voltar. Esses 2 anjos, é as 2 testemunhas, porque ele dá a dica, falando assim: mas recebereis uma força, a do Espírito de Yahweh que descerá sobre vós, serei minhas testemunhas. Está fazendo o link com o final dos tempos, com as 2 oliveiras, que são as 2 testemunhas, para aquele tempo que antecede o retorno daquele que falou: esse mesmo que subiu, esse mesmo descerá. Apocalipse 19. Eles estavam falando: este que subiu no final dos tempos estão aqui de novo. Aí ele fala: ele descerá. Assim seja. Essas são também as 2 testemunhas, uma no canto do rio, outra no canto do outro rio. De Daniel 12, as 2 testemunhas. Um pergunta para o outro: até quando? Daniel 12, versículo 5. Estava olhando eu, Daniel, quando vi 2 outros que se mantinham de pé, um sobre o lado à margem do rio e o outro do outro lado, também à margem do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza. Aqui ele não estava sobre, ele estava retendo a correnteza para não passar. Lembra de quem? De Elias e Eliseu, retendo o rio. Aí ele fala: um deles disse ao homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza, retendo o rio: até quando, o tempo das coisas inauditas, ouviu um homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio, que ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. O link dele está na condição de Alcha Micael, o 6º e o 7º, jurando por aquele que vive eternamente, jurando por Yahweh, que habita na luz inacessível, falando assim: será por um tempo, metade de um tempo, até quando se completar o esmagamento, quer dizer, a morte, o número dos mortos, esmagamento, completar a morte dos santos, dos 144 mil, da força do povo santo. Essas coisas todas se consumarão. Agora a gente vê que aqueles 2 anjos que participaram lá atrás, que vieram na transfiguração de Papai Alcha, é os mesmos, os 2. E é os 2 que vêm no final dos tempos. Os 2 de Sodoma e Gomorra, os 2 que vieram com Micael e que foram observar Sodoma.
Por isso que o cordeiro tem 7 olhos, que são 7 espíritos de Al, enviados a toda a terra. Por isso que quando ele volta para a condição de 7, de sétimo, todas as hastes são dele. Porque brota dele. Grata Yaush, grata Yau, grata Yaush, grata Yau. Por isso que papai naquele momento ele fala: Yau, na tua mão eu entrego o meu espírito, porque ele estava indo para a luz inacessível, e ali ele descansar das suas obras. Por isso que Emmanuel, quando ele desce, ele busca 7 espíritos pior do que ele. Porque são piores. Porque são os amigos que eram falsos. Porque são piores. Porque são piores. Porque são falsos amigos. A representação de Judas, que estava com o papai Yaush e era falso amigo, que o traiu com um beijo. O seu passaporte é alcançar o pleno conhecimento. Porque você se torna um fruto maduro, amadurecido, pronto para ser colhido. Por que não pode deixar o fruto maduro na árvore? Senão apodrece. Os que estão amadurecidos não podem ficar na tribulação. Porque eles têm que ser colhidos, senão estraga. Eles têm que ser colhidos na hora certa. Por que os que estão verdes precisam ser deixados na tribulação? Para amadurecer. Grata Yaush, grata Yau. Grata Yaush, grata Yau. Assim seja feita a vontade do papai Yaush. Canal Ensinos de Yau e Yausha, levando a palavra do reino e da justiça para os 4 cantos da terra.